controle de constitucionalidade repressivo. Pode ser feito tanto pelo Poder Judiciário, que é o principal órgão que efetua o controle de constitucionalidade repressivo, mas também, excepcionalmente, pode ser feito pelo Poder Legislativo, tá bom? E pelo Poder Executivo, o repressivo é mais simples. O Poder Legislativo e o Executivo só podem deixar de aplicar leis que considerem inconstitucionais até que o Judiciário se pronuncie. Então, o Poder Executivo, no caso do controle repressivo, pode falar assim: eu não vou aplicar essa lei, tá? Porque ela é inconstitucional. É uma espécie de controle de constitucionalidade pelo Poder Executivo, que ele só pode deixar de aplicar aquela lei que ele considera inconstitucional até que o Judiciário se pronuncie. Depois que o Judiciário se pronunciou, aí, se o Judiciário entender que não é inconstitucional, ele deve aplicar, tá? Então, em regra, o controle repressivo de constitucionalidade é feito pelo Poder Judiciário nas ações declaratórias e ações de inconstitucionalidade, ADI e ADC. Mas agora vamos ver rapidamente, passar um olho rapidinho, vamos fazer 20 questões. Vamos fazer também, na verdade, são 16 questões de controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Legislativo. O controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Legislativo funciona da seguinte forma. Existem 4 situações que o Poder Legislativo pode exercer o controle repressivo de constitucionalidade. Primeiro, vamos só ler mais uma vez. O controle repressivo de constitucionalidade. Depois de a lei ficar pronta, ocorre o controle repressivo, né? Depois da conclusão do processo legislativo, nós estamos falando de controle repressivo. Em regra, ele é exercido pelo Poder Judiciário, mas existem exceções. Uma delas é o controle de constitucionalidade repressivo exercido pelo Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, em análise das medidas provisórias em que cada uma do Congresso Nacional, cada uma das casas do Congresso realiza antes de deliberar sobre seu mérito, e as medidas provisórias poderão ser editadas pelo Presidente da República com força de lei. Então, elas são imediatamente já estão valendo, já estão no ordenamento jurídico. Então, a partir do momento que o Congresso discorda da aprovação, rejeitando a medida provisória que já estava valendo, está exercendo o controle repressivo de constitucionalidade, porque ela já ingressou no ordenamento jurídico com força de lei. Então, imediato, submetido ao Congresso, que se rejeitar, está exercendo o controle repressivo de constitucionalidade. Medida provisória. Se o Congresso rejeita essa medida provisória, considerada inconstitucional, seja por falta dos requisitos de relevância, urgência, ou quanto pela possibilidade do seu conteúdo ser incompatível com a Constituição ou seu conteúdo, ou reedição de medida provisória que foi apresentada na mesma sessão legislativa e não pode, ou ela pode ser, o Congresso pode rejeitar uma medida provisória que já está no ordenamento jurídico com força de lei. Por qual fundamento? Primeiro, por falta dos requisitos de relevância e urgência. O Congresso também pode rejeitar a medida provisória quando o seu conteúdo for incompatível com a Constituição, ou ela foi editada numa mesma sessão legislativa que já foi apresentada novamente a mesma medida provisória, o Congresso Nacional pode rejeitar, ou quando ela perde eficácia pelo decurso do prazo. Então, seria uma espécie de poder, controle de constitucionalidade, repressivo pelo poder legislativo, tá? Rejeição de medida provisória. Outra espécie de controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Legislativo ocorre quando ocorre sustação, retirada, né? Suspende os atos do Poder Executivo do Presidente. Quando o Congresso Nacional, o Legislativo, vai suspender um ato do Bolsonaro que exorbitem os limites da delegação legislativa ou do poder regulamentar. Imagine que o Bolsonaro tem o poder que recebeu por delegação ou por poder regulamentar e está exorbitando os seus limites de competência. Então, o Congresso Nacional, os deputados e senadores podem sustar os atos do presidente que ultrapassem os limites da delegação legislativa ou do poder regulamentar. Está no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. E Constituição Federal. Artigo 49.
46, 48, 49, inciso 5º, que diz assim: é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, é competência exclusiva do Congresso, Poder Legislativo, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Imagine que o Executivo, o presidente, está fazendo um ato inconstitucional. Então, o Poder Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, vai sustar esses atos, exercendo controle de constitucionalidade repressivo, tá? Segunda opção de controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Legislativo, na verdade, terceira, né? A primeira que eu falei aqui na ordem ao contrário, rejeição da medida provisória, agora a sustação dos atos do Executivo, e terceiro, atuação dos tribunais de conta. O que acontece? O Poder Legislativo tem o seu órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, e ele pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público, né? Imagine que o Poder Legislativo ele tem um órgão que auxilia. Quem que auxilia o Poder Legislativo nas contas? O Tribunal de Contas. E existe uma súmula 347 que trata das atribuições do Tribunal de Contas. O STF criou até uma súmula que fala o Tribunal de Contas, súmula 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Então, o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e ele pode apreciar a constitucionalidade das leis ou atos do poder público. Súmula 347. É uma forma do Poder Legislativo exercer o controle repressivo de constitucionalidade, a atuação dos Tribunais de Contas, que é o órgão auxiliar do Poder Legislativo, ele pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos do poder público nos limites de suas atribuições. Outra forma de exercer controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Legislativo, que é a quarta e última forma, são a suspensão dos atos normativos pelo Senado. O Senado pode suspender atos normativos. Artigo 52, inciso 10. Compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Imagina que o STF entende que essa lei é inconstitucional. O Senado vai suspender no todo ou em parte essa lei declarada inconstitucional. Na verdade, tem um comentário que diz o seguinte: o Senado tem competência de suspender os atos normativos considerados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. As ações de controle abstrato, ADIs e ADCs e ADPF, já têm eficácia erga omnes, né? Já valem para todos em regra. A partir do momento que o STF se pronuncia nessas ações, elas já estão fora do ordenamento jurídico. Mas esse inciso, então, não teria necessidade, não teria utilidade prática, porque a norma declarada inconstitucional já não poderia ser utilizada de qualquer forma, né? Então é uma repetição isso aqui. Então, entendeu-se que esse inciso passou a ser aplicado a decisões de efeitos concretos, decisões que temos uma inconstitucionalidade declarada de modo incidental, de efeitos concretos, incidental, que esbarra num caso concreto e declara inconstitucionalidade naquela situação específica. Por exemplo, no julgamento do recurso extraordinário, que valeria apenas para aquelas partes. Então, nessa situação, que está julgando o caso de João e Maria, que valeria para aquelas partes, esbarra um controle de constitucionalidade de efeitos concretos ali. Quando esbarra, é o controle de constitucionalidade incidental, né? Por tabela ali incidentalmente, ou seja, incidental no caso concreto. O incidental no caso concreto, esbarra por ali por tabela, no incidental no caso concreto por tabela, decide-se ali uma inconstitucionalidade entre, no caso de João e Maria. Então, nesse caso, por exemplo, o julgamento do recurso que valeria apenas para as partes, nessa situação passou-se a entender que o Senado poderia declarar a inconstitucionalidade desta decisão. Cuidado, não é que é suspensão de atos e não revoga atos, somente suspende um ato, né?
só o Senado, não é o Congresso, nem Câmara dos Deputados, apenas o Senado. Então vamos imaginar que no caso de João e Maria, que é no controle incidental concreto, aqui ó, esbarra, né? Controle incidental. Entre João e Maria, eles estão lá e o juiz decide que aconteceu uma inconstitucionalidade ali naquela situação entre João e Maria, valeria, né? Então, o que vai acontecer? Nessa situação, passou a entender que o Senado pode declarar a inconstitucionalidade desta decisão, porque aqui já é óbvio que é inconstitucional para todo ordenamento jurídico. Então, se num caso específico ocorre uma declaração, um entendimento inconstitucional, o entendimento dos estudos aqui é que o poder legislativo pode exercer o controle repressivo de constitucionalidade, declarando a suspensão de atos normativos, suspendendo os atos dele mesmo, se esse ato foi considerado inconstitucional pelo STF num recurso extraordinário, não nas ações de controle abstrato, numa DI, numa DPF, não, mas numa de caso controle incidental de caso concreto, né? Então, nesse caso que se entendeu, porque no de concreto já é óbvio que isso já seria, já poderia ocorrer a suspensão. Então, se entende que no caso concreto de uma decisão que o STF entendeu que era, por exemplo, só entre as partes, então, entre João e Maria, então o Senado agora pode pegar aquele entendimento e suspender uns atos normativos que contrariem aquela decisão entendida num controle de constitucionalidade incidental pelo STF, tá? E existe agora uma interessante discussão sobre a possibilidade de controle repressivo pelo Poder Executivo. Tá, já vimos, então, controle repressivo de constitucionalidade pelo Poder Legislativo. Vimos o controle de constitucionalidade pelo Poder Executivo? Não, pelo Executivo eu vou ver agora. Como que ocorre o controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Executivo? Como que o presidente pode retirar do ordenamento jurídico? A gente viu que o preventivo, né, o presidente retira com o veto. E o repressivo seria como? Já existe o ato normativo e o Poder Executivo vai fazer o quê? Deixar de aplicar? O Poder Executivo vai se rebelar. Ele não vai aplicar, exatamente, vai se recusar a cumprir a norma jurídica. Então, entende-se que isso é um controle repressivo pelo Poder Executivo. Parte da doutrina entende que é possível que deixe de cumprir uma lei para cumprir a Constituição, que não é uma ofensa à legalidade, de Mollins e Lunardi. O STF colocou algumas restrições, diz que eventualmente é possível, mas o afastamento da norma inconstitucional deve ser feito pelo chefe do executivo, ou o governador do estado, ou o presidente. E somente pode fazer isso até que o judiciário se manifeste expressamente a respeito do tema, até que a gente tenha uma ADI, uma ADC. Então, vamos continuar os estudos. Eu posso agora partir para mais questões. Já estudei até agora o controle de constitucionalidade preventivo pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o preventivo pelo executivo, veto, legislativo, comissão de Constituição, Justiça e mandado de segurança, e judiciário pelo mandado de segurança. E controle repressivo de constitucionalidade pelo poder judiciário estudaremos mais à frente. Pelo legislativo são as 4 opções, que é sustação do atos do Poder Executivo, rejeições de medida provisória, atuação dos tribunais de contas, suspensão dos atos normativos pelo Senado e controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Executivo seria quando ele se rebela e deixa de aplicar uma norma. E controle de constitucionalidade repressivo pelo Judiciário estudaremos mais à frente. Primeiro vamos continuar fazendo muitas questões e ficar muito especialistas em controle de constitucionalidade preventivo e repressivo por todos os poderes e, por fim, vamos ingressar no controle de constitucionalidade repressivo pelo Poder Judiciário. Bons estudos!